A graça e paz, meus amados filhos e irmãos. Bom, graça e paz para quem me conhece e para quem não me conhece. Bom, eu prego a palavra de Deus, eu falo sobre Deus. E hoje eu vim falar sobre a importância de nós pregar para as gerações que estão vindo, para as gerações que ainda há de vir a este mundo e as gerações que estão crescendo. Porque lá em Juízes vai nos dizer muito, vai nos estar falando sobre a importância que é nós pregar sobre Deus. Vai estar lá em Juízes 2, no versículo de número 10. Mas eu vou estar lendo desde o versículo de número 7 seguinte, que vai nos dizer assim, 2:7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizeram a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Naum, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então Josué morreu aos 110 anos. E sepultaram no limite da sua herança, em Timnantes-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Versículo de número 10, prestem atenção no versículo de número 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após se levantou, mas não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que ele fez em Israel. Então, através dessa passagem, através desse versículo, nós podemos compreender e entender a importância que é de nós pregar para a nova geração, a importância que é de nós passar para os filhos dos nossos filhos que Deus salva, que Deus cura, quem foi Deus, quem foi Jesus. Olha a importância de nós pregar a palavra de Deus. E eu também quero deixar um ponto aqui para você não desistir das suas promessas, para você não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você desistir, se você logo para de pregar, se você logo para de falar por causa de uma palavra de maldição que lançaram contra você, ou por causa de algum xingamento que falaram para você, se você para de falar da palavra de Deus, a outra geração não vai conhecer quem é Deus. Você está entendendo a importância que é de você falar? Mas você deve estar se perguntando, mas como assim é importante? Eu vou explicar agora. Olha só, por que é importante nós pregar a palavra de Deus? Por que é importante nós levar a Deus às outras pessoas e falar do amor dele? O porquê que é importante? Em versículo de número 11, ainda no capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirará da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoravam, provocando a ira do Senhor. Olha só como é importante, porque logo se a outra geração não conhece a Deus, Deus é claro que vai acender uma ira nele, mas pelo mal não, para o bem. Porque Deus ele sempre quer que nós, os seres humanos, conheçam que Ele é Deus. Conheçam que Ele é o único Rei. Conheçam que é só Ele que pode salvar, que só Ele que pode curar, que só Ele é o Senhor. Então logo quando a gente não prega, a outra geração não vai conhecer. E olha só. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espalhadores para despejarem, e os entregou na mão dos seus inimigos. Olha só, Deus permitiu que os inimigos tomassem Israel de novo. Por quê? Para que eles se lembrassem que só existe Deus, que Deus é o Senhor. E logo após, eu já vou falar também, calma, vamos passinho por passinho. Então, irmãos, é muito importante nós falar para a próxima geração, é muito importante nós falar para os jovens, é muito importante nós, não só para os jovens, também para os velhos, para que os velhos possam passar adiante para os seus filhos. É muito importante, irmãos, porque se logo a geração não conhece a Deus, Deus ele vai se irar, porque ele ama todo mundo. Deus é amor, mas Deus também é juiz. É por isso que acende a ira diante de Deus. Porque Ele quer
Ele quer Ele quer que nós reconhecemos que Ele é Deus. E aqui houve falha na transição de gerações para gerações, né? Eles não falaram. Imagine eles, ó, a próxima geração se levantou. E a palavra de Deus diz, ó, eles não conheciam o Senhor e não tem poucas obras que Deus fez. Amém? Agora eu vou estar pausando aqui um pouco o vídeo e logo após nós já vamos estar falando a importância disso tudo. Amém? Então, irmãos, continuando lá no capítulo de número 3, do versículo de número 7. Amém? Ó, vai nos dizer assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Ristaim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Ristaim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Preste atenção. Eles clamaram ao Senhor. E Deus, novamente, sendo misericordioso, e tendo um amor dentro de si, enviou Otinel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Olha só. E venha sobre ele o Espírito do Senhor. E julgou a Israel, saiu a pelejar, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Ristaim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou durante 40 anos, até que Otinel, filho de Kenaz, morreu, né, faleceu. E, bom, mais uma vez, nós podemos ver que mesmo o povo se esquecendo de Deus, olha só, como o clamor dentro de nós, como a oração é muito importante. O clamor, clamar, pedir para Deus salvar, como é muito importante. E o que nós podemos ver diante dessa palavra é que não importa o que a gente passou, não importa o que Deus permitiu. Toda vez que nós clamar a Deus, Deus ele sempre vai nos responder. Olha que coisa magnífica. Sabe por quê? Porque Deus ele é misericordioso. Deus é amor. Porque a única coisa que Deus ele quer é que nós fiquemos com Ele, não fora da presença dEle. Você está entendendo o que Deus está querendo falar para nós? Não importa o que a gente passou. Não importa o que Deus permitiu na nossa vida. Se Deus permitiu que alguma coisa terrível acontecesse, mas foi para que nós percebesse e lembrasse que existe um Deus acima de tudo e que existe um Deus que cuida da nossa vida. Você está vendo a importância que é de nós não se esquecer de Deus? Nós podemos ver diante do mundo coisas que têm acontecido, pessoas que têm morrido, doenças, terremotos, muita coisa, acidente que tem matado muitas pessoas. Mas agora eu me pergunto, e te pergunto também, e se eles tivessem clamado a Deus, se eles tivessem lembrado de Deus, se eles voltassem para as boas obras, se eles voltassem a reconhecer que só existe Deus e que Deus é o único que pode salvar. Lembra quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim? Você está entendendo o que Deus está falando? Consegue entender? Então, irmãos, a importância de nós pregar para a próxima geração é muito importante. Amém? Irmãos, eu vou estar deixando essa palavra por aqui. Eu não vou me estender, eu sempre falo. Eu só falo aquilo que, quando Deus toca no meu coração para falar, eu falo e prego. Porque eu creio assim, irmãos, a gente tem que obedecer a palavra de Deus. A obediência a Deus é muito importante. É igual ontem no culto. Ontem no culto chegou um... Ah, olha só. Ontem tinha culto, não sei quando você está assistindo esse vídeo. E passou um homem na rua. Olha como uma simples ação faz a importância na vida das pessoas. E eu só acenei para ele, dei paz para ele. E ele passou de cabeça baixa. E ali eu olhei para ele e falei: como seria bom se ele tivesse vindo para a casa de Deus. E logo após ele voltou, entrou na igreja e eu atendi ele super bem.
E, sabe, eu mostrei o amor que a igreja tem, porque é isso. A igreja é amor, nós temos que mostrar o amor para as pessoas que estão lá fora. Nós temos que mostrar o amor que Jesus tem por nós para as pessoas que não conhecem a Deus. Você está vendo a importância? Olha como é importante. Ele entrou e ele falou bem assim para mim na porta: ah, eu vou entrar, mas vou ficar só um pouquinho. Irmãos, ele sentiu a presença de Deus e ficou até o final do culto. Até o final do culto. E entre o culto, Deus mandou eu ir lá orar por ele. Só que até então, olha só a obediência. Eu falei bem assim para Deus, eu falei: Senhor, se eu não sentir o teu fogo queimando dentro de mim, e o Senhor mandando eu verdadeiramente ir falar com ele, eu não vou. Porque muitas das vezes a gente está obedecendo só a nossa mentalidade. Mas nós temos que passar a obedecer Deus para escutar ele. E quando a gente escuta, irmãos, dá certo. Deus age. Amém? Bom, fiquem com essa palavra de Deus na sua vida. Eu acho que era isso o que eu tinha que falar. E até o próximo vídeo, que eu vou gravar bastante vídeo, irmãos. Então, vamos juntos na presença de Deus, amém? Que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja com todos. E obrigado por mais esse aprendizado. Nós podemos agradecer a Deus, porque Deus ele é misericordioso e Deus ele é bom o tempo todo. Amém? Fiquem todos na paz. E eu vou indo.